E hoje o Lucas Reck está com a gente, que é quiropraxista. Seja bem-vindo, viu, Lucas? Muito obrigado, Kátia. Olha, quando a gente fala em quiropraxia, a gente sabe o quanto que ela é importante, mas o quanto que tem que ser, essa manobra tem que ser feita por profissionais que sejam habilitados para tal. Porque todo mundo acha que só estalar as costas é fácil, né? Exatamente. Não é? Exatamente. O quiropraxista, poucos sabem, é um profissional que faz uma graduação de 4 ou 5 anos em quiropraxia. Então existe a Associação Brasileira de Quiropraxia, existe a Federação Mundial de Quiropraxia e ambas são regulamentadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, quem quiser procurar um quiropraxista, procure um quiropraxista graduado em faculdade de quiropraxia. Pode checar direitinho as informações através desses sites, Pode né? checar através do site ou procurando a própria referência do quiropraxista, consegue saber se ele é graduado ou não. Quando a gente fala em quiropraxia, as pessoas pensam mais nos momentos que a gente tem aquela dor crônica, né? Quer dizer, quem sofre com dores nas costas, aquelas que travam. O Rodrigo teve uma época, Rodrigo, meu marido, que ele dobrava para amarrar o tênis, dobrava o corpo, ficava travado. E começa a pensar, tá, mas o que causa isso? Será que lá atrás a gente já não devia ter prestado atenção num sinalzinho? O corpo vai emitindo esses sinais, né, Lucas? Exatamente. A dor, né, já é um sinal de alerta. A dor diz que já é o alarme, né? Então, quando tem a dor, não adianta mais nós apagarmos o alarme. A gente tem que apagar o que está acendendo o alarme. Então, o quiropraxista ele vai focar na avaliação do funcionamento do corpo, principalmente das articulações, principalmente da coluna vertebral, pois nós queremos acelerar a capacidade de restauração do corpo. Então, no momento que a gente aumenta o número de músculos ativos do corpo, nós temos mais músculos participantes e temos, então, o cérebro atuando melhor sobre esses músculos. Então, a gente consegue retirar compensações, que são músculos que estão trabalhando demasiadamente para compensar outros músculos. Então, a gente normalizando esse funcionamento, a gente consegue que as cargas sejam melhor distribuídas, o cérebro envie estímulos com mais qualidade para o corpo e aí sim consegue fazer o processo de restauração. E foi muito interessante o que você disse, porque com ele aconteceu bem isso. A gente foi no quiropraxista, ele fez as manobras e estava muito inflamado, teve que fazer exercícios e tudo mais com o fisioterapeuta. E depois o fortalecimento dessa musculatura toda das costas que a gente não trabalha. Exatamente. A musculatura abdominal, mas de um jeito não é para ficar trincado, não. Mobilidade de quadril. A gente não é que a gente vai envelhecendo, a gente nasce e depois só envelhece, né? Então vai calcificando, parece que o corpo vai ficando duro se você não mexe, né? É que assim, quando a nossa funcionalidade, o nosso nível biomecânico, ele é formado com qualidade, até os nossos 21 anos, que é a formação da nossa estrutura, do nosso funcionamento estrutural, que é chamado, a pessoa vai ter menos desgastes ou menos episódios, está menos favorável a episódios de maus jeitos ao longo da vida, quando isso se forma muito bem. Então eu uso de exemplo, por exemplo, um capoeirista ou uma bailarina que usa muitos movimentos. Então, a gente só usando esses movimentos todos com eficiência, a gente não precisaria de uma carga ou de um peso em cima do corpo. Então, nossa coluna, como a gente já está em pé, são músculos posturais, ela já está contraída o tempo inteiro. Então, se nós olharmos crianças de 5, 10 anos, já vemos um músculo no meio da coluna, que são músculos de sustentação da postura. Então, no momento que a gente se mantém com a coluna mais funcional ao longo da vida, as próprias forças atuantes em cima do nosso organismo tendem a ir desenvolvendo essa musculatura. Então, nós tratamos principalmente pessoas que não desenvolveram essas curvaturas. Pessoas que estão travadas desde novinha, que têm muitos encurtamentos e tal. Então, a gente quer primeiro normalizar esse funcionamento para a pessoa ter menos desgaste e conseguir se recuperar melhor. Agora, uma postura pode ocasionar problemas assim também, né? Quer dizer, eu tenho o hábito de sentar. Eu não vou citar como eu falo para as meninas, tem que sentar no assoalho pélvico, assim, sabe? Com a parte gordinha na cadeira. Porque se a gente senta assim, com o cox, você aos poucos fala assim, mas tá gostosinho, assim, parece que eu tô deitada. Você vai envergando toda a sua coluna e você deixa de ter essa postura ereta, né? Mais ou menos, depende de como formou, né? Então, assim... talvez para mim eu formei assim, então mais tranquilo assim? Quando a pessoa forma a curvatura 100%, né? Então, a gente vê, um exemplo é a gente adolescente, né? Adolescente tem menos força do que quando somos adultos, né? E mesmo assim a gente suporta 5, 6 horas sentado. E ninguém incomoda a coluna quando é criança. É fácil, né? Mas é porque tem mais músculos ativos. Não, porque não tem relação com a força, né? Então, se a pessoa forma isso muito bem, a pessoa consegue se dar ao direito de ficar mais mal posicionado sem ter um problema. Então, o objetivo da quiropraxia, do nosso método, é justamente deixar a pessoa menos necessitada dessas posturas absolutas ao longo do dia, porque isso é uma coisa fora, né, impossível. Então, a gente tem que ter momentos relaxados, a gente tem que ter a má postura, ela faz parte do nosso dia, nossa vida. Tem gente que tem o hábito de sentar torto, né? Mas com o pé na cadeira. Mas quando a estrutura...
Não, quando a estrutura está forte, Ave não tem Maria. problema nenhum. Ah, então a minha tá bem fracote, porque Exatamente. liga até a perna, se eu sento na perna, assim, eu não consigo, não. Se Isso sente pra- um pouco mais errado, parece que a gente Né? acaba sentindo o que a gente acha que é errado, né? Exatamente. Talvez seja a consciência. Essa questão da postura ereta, da postura estática, ela é um pouco de mito, né? Porque assim, o nosso corpo ele gosta de movimento. Então, mais importante do que ficar ereto o tempo inteiro é a gente mexer a coluna para um lado, mexer para o outro, se levantar, ou seja, manter ativo essa parte. Mas aí tem que ter do corpo. mobilidade, Tem né? que ter mobilidade, exatamente. Então, quando a gente fala de saúde muscular, a gente fala muito mais de uma saúde articular, que o músculo depende dessa articulação estar funcionando com eficiência. E a gente quer lá na Casa da Coluna, com o nosso método, é fazer o fortalecimento da estrutura da pessoa. Ou seja, não deixar a pessoa tão dependente dessas posturas, de uma má postura que vai gerar um dano na pessoa. Fortalecendo a musculatura Fortalecendo e a trabalhando a musculatura, mobilidade. trabalhando a mobilidade da coluna, devolvendo o funcionamento normal, desenvolvendo a estrutura, que são a coluna, assoalho pélvico, pés e mãos, é a nossa estrutura. São os músculos que sustentam mais o nosso corpo ao longo do dia sem a gente ter uma força voluntária, vamos dizer assim. Então, quando a nossa estrutura está bem formada, a gente acaba tendo menos maus jeitos ao longo da vida e a gente desacelera o processo degenerativo. E esses músculos que você disse são os que a gente menos trabalha, né? Mesmo Exatamente. quando vai fazer uma musculação, uma atividade assim ligada a isso, né? Perfeito. Se a pessoa não tem essa mobilidade natural, sim. a própria musculação acaba não atingindo. Pode prejudicar, não pode? Até se ela faz de uma postura errada, de uma forma errada? Quando assim, se a pessoa tem o movimento normal, vamos de novo lá imaginar um capoeirista, né? Ah, sim, Que é dá outra movimento coisa. pro lado. Exatamente. Então, esse capoeirista não daria problema ele fazendo o mesmo errado. Então, a pessoa que já tem um mau funcionamento, a pessoa que já perdeu as curvaturas, a pessoa que já não está funcionando correto, ela primeiro deveria ter o funcionamento normal. Então, um exemplo bem básico seria com a pessoa não dobrar o braço por completo. Antes, a pessoa teria que ter os movimentos completos do braço, da escápula, para depois botar um peso. Como a coluna são muitas articulações e é um movimento muito amplo que a coluna faz, é normal as pessoas não terem todo esse movimento com tanta eficiência, com tanta fluidez como deveria ser. E aí sim que a pessoa ela fica mais sujeita a maus jeitos. Mau jeito e às vezes uma complicação séria até, Uma né? complicação, uma lesão, né? Uma lesão, Tudo começa na fraqueza, que a má Sim. postura pode agravar para uma lesão e aí pode agravar para uma complicação mais séria, como as que a gente recebe, né? Pessoas realmente incapacitadas, com lesões graves, hernia de disco, artrose, lesões degenerativas que impedem a pessoa, às vezes, de fazer a própria musculação. Quando a gente fala em quiropraxia, quais as pessoas ou em quais momentos da vida que a pessoa não pode fazer quiropraxia? Existem algumas contraindicações absolutas, por exemplo, uma osteoporose muito severa, por exemplo, uma doença chamada espondilite anquilosante, na qual os tendões calcificam, então a pessoa vai ter uma rigidez que não vai ser possível devolver através das Mobilidade, manipulações, né? Exatamente. Isso consegue se fazer preventivo, mas depois que calcifica não tem mais jeito. Câncer nas articulações, câncer ósseo, entre outras doenças, mas tem essas indicações absolutas que o profissional gabaritado vai saber explicar. E é importante a gente saber disso, porque às vezes você chega e fala assim, fulano diz que é massagista, mas ele é quiropraxista também, vai checar para ver se é, gente. Exatamente. Porque parece que é uma manobra simples. Porque a gente vê o quanto que o profissional que é extremamente capacitado, como o Lucas disse, estuda há mais de 5 anos para se tornar um quiropraxista e estuda o resto da vida também. E tem que entender não só de anatomia, mas de seres humanos. Cada um tem uma característica, né, e uma mobilidade diferente. Você mapeia essa pessoa e depois vai no que pode realinhá-la, né? Exatamente. Temos que entender o que a pessoa quer versus o que o corpo da pessoa precisa, né? E aí sim a gente faz um programa de treinamento, de fortalecimento para a pessoa poder melhorar. Quem busca mais a quiropraxia, homens ou mulheres? Mulheres buscam mais. Mulheres? Mulheres buscam mais. Mulheres, a queixa mais comum é cervical e lombar, né? Tratamos várias queixas, mas as mais comuns são essas. E mulheres, por incrível que pareça, se procuram antes, né? Os homens, eles procuram mais quando o negócio já está mais sério um pouquinho. Não já está uma dor Já absurda. tá no estágio avançado, o tá homem- lascado, o tá homem- nem Aí eles levantando. vão. O homem tem mais força muscular naturalmente, tem questão de testosterona, né? Outras variáveis ali que deixam o homem mais resistente um pouquinho. Então a mulher parece que ela já tem um pouco mais essa preocupação, né? Com o todo ali, eu acho que ela acaba se cuidando antes. Quando a gente fala em famosos, a gente vê o quanto que muitas vezes, quando esses famosos vêm a público dizer, eu fiz, eu faço, eu tive esse problema, isso é bom, não é? Porque incentiva Claro. as pessoas Claro. a buscarem uma ajuda Claro. antes que a situação se complique, como muitas vezes complicou a do artista, né? Exatamente. Os famosos, eu acho que eles mostram para a população, né, a segurança do trabalho, né? Que se pessoas conhecidas que poderiam estar fazendo qualquer tratamento, né, no Brasil, pelo mundo, estão sendo submetidas a uma quiropraxia porque elas realmente confiam. Então, acho que principalmente se a pessoa acredita, né, na seriedade do profissional, da pessoa que está divulgando, dá mais credibilidade ainda a pessoa se encorajar a fazer, porque é uma profissão nova no Brasil, poucas pessoas conhecem a fundo o que é a quiropraxia. Então, quando a gente explica, através de pessoas que as pessoas já confiam, né, já entendem,
eu acho que agrega bastante para a profissão. A gente está vendo a Bruna Marquezine, passou um pouquinho antes desse vídeo, e aí a gente vê a menina, mas ela é magra, ela tem mobilidade. Mas por que ela precisa? Uma coisa também não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente, não tem a ver com o fato de ser magro ou com não ter dor, porque a quiropraxia, o objetivo é melhorar o funcionamento do corpo e essa melhoria do funcionamento que vai eliminar as dores. Então até a gente explica para o paciente, não tem como a gente ir lá e arrancar a dor da pessoa fora, né? O que a gente faz é ativar músculos profundos, melhorar a mobilidade das articulações, fazer esse trabalho da estrutura, como eu falei, então muitas vezes um trabalho de assoalho pélvico, de coluna, está relacionado a uma compensação que gera uma dor no ombro. Então, sempre a avaliação do corpo inteiro, né, que vai dizer o que a pessoa tem. E a gente pode ajudar com quiropraxia todas as pessoas para potencializar os resultados, né, o funcionamento, mesmo de quem não tenha dor. Criança, quando a mãe vê que a criança reclama, ou então tem os pezinhos tortos, as perninhas tortas, é legal levar no quiropraxista também para ser feita uma análise? Quiropraxista também avalia. Existem também quiropraxistas especializados em crianças, quiropraxistas infantis, exatamente. E ajuda também na boa formação do funcionamento biomecânico essas manipulações. E hoje em dia também as pessoas, né, hoje mais por causa da tecnologia, ficam mais em má postura, né, tem o corpo mais sobrecarregado. Então o quiropraxista também orienta, né, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, ou como fazer de uma forma menos lesiva, ali, mais educativa para o corpo funcionar melhor em longo prazo. Porque também criança hoje em dia, né? Eles não correm tanto como a gente corria. Exatamente. Não brincam tanto como a gente brincava. A gente subia numa coisa, tava sempre, como disse minha mãe, lá tá você pendurada nisso. A gente tava sempre pendurada. Esse ladrão, acabou isso, né? Não, era Agora tudo ficar pendurado em cima do muro, não tinha muito. Hoje a criança, para correr, eu vejo às vezes crianças pequenininhas que estão tentando correr, mas parece que não tem nem força nas perninhas ainda para isso. Crianças com 3, 4 anos, né? Exatamente. O estímulo de hoje em dia, nós vemos que é bem menor do que era antigamente. As crianças tinham mais brincadeiras de rua, né? Faziam mais atividades diferentes, né? Envolvendo equilíbrio, coordenação motora, velocidade, explosão. E aí sim isso vai desenvolver realmente a forma que o nosso cérebro controla o nosso corpo, né? Isso que seria a preparação física propriamente dita, que demora aí 20 anos para ser feita ao longo da nossa infância, né? Até nós chegarmos nos 20, 21 anos, que é a formação da nossa estrutura. Então vamos dizer que o nosso biotipo físico, que foi consolidado até os 21 anos, se a pessoa não fizer nenhum trabalho que intervenha na biomecânica da pessoa, ela tende a manter aquela postura até mais tarde. Bem interessante isso. Se a gente pegar fotos nossas antigas, você lembra das suas fotos, Regina? Você tinha uma postura parecida com o que você tem hoje? Não. Não? Era diferente. Porque hoje em dia, até por conta da profissão, que tem esse negócio da gente querer ficar mais ereto, ficava mais relaxada até. Então percebe essa diferença em relação à postura. A postura sim, mas o biotipo. O biotipo. Isso. É, parecido. Parecido. O senhor também é parecido? Eu era um graveto, magrelo. Eu era magrela também. Não, o meu é parecido. O biotipo que é formado até os 21 anos, que é a formação estrutural, quando as cartilagens, quando os ossos consolidam, né? Se não fizer uma mudança na estrutura ou com exercício, né? Um trabalho que realmente atue nos músculos posturais, a pessoa não muda essa postura. Então, quando a gente recebe paciente com 40, 50 anos de idade, a gente fala, olha, isso aí vem desde 20 anos de idade, né? Todo mundo fala, não, realmente, minha postura, eu nunca tive aquela postura boa, essa musculatura da coluna com as curvaturas, com as lordoses, com aquela musculatura da coluna desenvolvida, a pessoa sabe que ela não tinha aquilo bem desenvolvido desde adolescente. Quando isso vem bem desenvolvido, é difícil a pessoa chegar com um problema grave aos 40, 50 anos. Todas as pessoas que têm artrose, várias hérnias de disco, espondilolistese, são escorregamentos, espondilólise, fratura da coluna, são pessoas que não desenvolveram essa estrutura boa ou tiveram acidentes ao longo da vida, claro, né? Mas quando não houve acidente, é esse mau funcionamento que predispor a essa degeneração mais acelerada, vamos dizer assim. Agora é interessante porque a gente fica pensando o seguinte, então o bom seria que a gente levasse os filhos, crianças e adolescentes para terem essa formação correta, né? Com certeza. Porque é pra vida, né? E até pra gente, né? Convidamos. Porque a gente acaba pensando na quiropraxia quando você já está ali com alguma doença de fato, ou quando você precisa tratar de algo. Mas e como método preventivo até, né? Exatamente. Essa é a saída. Muitas pessoas procuram preventivamente, principalmente os atletas, né? Que já têm uma percepção corporal melhor. Então, até eu digo, se o atleta adora a quiropraxia, né? É muito estranho uma pessoa que está muito ruim achar que não é para ela. Porque o atleta percebe a melhora do funcionamento do corpo, percebe aumento da força, aumento da velocidade. E ele solta. A melhora da qualidade do sono. Solta. É engraçado, né? Solta muito, né? Ela solta, parece que você cresce um centímetro. Exatamente. O exercício físico é importante desde criança também. Porque eu lembro que eu criança, minha mãe falava, eu fazia natação obrigado, porque eu tinha rinite, tenho, né? Rinite, sinusite, tudo it. E melhorou muito devido a eu ter praticado natação desde pequeno.
Com certeza, exercício físico fundamental. Só é interessante a gente diferenciar exercícios físicos de peso e exercícios físicos de movimento, né? Hoje em dia se fala muito em peso, né? Que tem que fazer musculação por causa da osteoporose. Porém, muitas pessoas estão dentro da musculação se movimentando com dificuldade, né? Então isso faz com que muitas pessoas que estão na musculação hoje sem dor passem a adquirir dor daqui a um tempo, né? Ou seja, enquanto a pessoa deveria estar mais forte, a pessoa acaba adquirindo um problema vindo da carga ali, né? Então, antes de eliminar as dores, melhorar o funcionamento do corpo, melhorar a mobilidade, normalizar a mobilidade, né? Como você deu o exemplo, que tu consegue descer de cócoras, né? Eu gosto de ficar de cócoras. Exatamente. Então, muitas pessoas com muitas limitações físicas botando cargas como se não houvesse problema nenhum, né? Essas pessoas são as que muitas vezes acabam gerando um problema com as atividades de carga. Então, é importante sim, o quiropraxista é um profissional que pode avaliar a biomecânica dos clientes. A gente, inclusive, convida os clientes que têm filhos pequenos para levar na consulta junto. Sim, a gente até avalia. pra ver como funciona, né? Exatamente, a gente avalia, mostra no corpinho da criança, né, para o pai o funcionamento, até fica mais visível, porque as crianças se movimentam muito bem. A gente consegue mesmo assim encontrar pequenos desalinhamentos. O pai olhando, né, fala, caramba, lógico, que legal, né, tá na cara. A gente acaba sempre tratando a família toda. É muito